Cresci no meio de garrafão de vinho. O serviço perfeito é o serviço invisível. O vinho é complicado? É. Quem já consome vinho, você não precisa complicar o vinho para essa pessoa, mas você também não precisa regredir essa pessoa para o estágio do vinho suave no copo americano. Às vezes tem sommelier que recebe uma bola do importador e tudo mais e joga a culpa no restaurante. Sim. Olha, Tem é o de restaurante que tirou, tem de tudo. Muita gente fala que no Brasil os vinhos, o serviço é muito bom. A gente viaja às vezes para a Itália, para a Argentina, num restaurante médio e o serviço é ruim. A taça, o vinho está fora de temperatura, na Argentina mesmo está quase sempre fora de temperatura. O Brasil não é um país tradicional de produção, mas tem essa tradição talvez de grandes sommeliers, né? Eu acho que, especialmente em países não produtores de vinho, onde a cultura do vinho ela é menos disseminada, a gente acaba ganhando um pouco mais no serviço justamente num crescimento de mercado, para atrair um mercado maior, enfim, eu não sei exatamente onde pode ter começado, em qual ponto da nossa história do consumo do vinho a questão do serviço começou, mas que é fato que a gente tem um serviço valorizado por todos os outros países. Isso é uma coisa que a gente percebe muito quando vamos para fora. As pessoas que já vieram ao Brasil reconhecem que o nosso serviço de restauração em geral, não só de sommeliers, mas desde o serviço de pratos, garçons, maîtres e enfim, são realmente serviços até muito melhores do que países extremamente tradicionais como a França. É sofrível muitas vezes o serviço em alguns desses restaurantes, obviamente fugindo dos restaurantes de nível superior desses países, porque também existem grandes sommeliers por lá. Mas no médio, quando a gente compara pela média de restaurantes, o Brasil ele sem dúvida está adiante em termos de qualidade de serviço, pelo menos em atenção ao serviço é muito maior. O teu pai tem restaurante, você começou a gostar disso pelo restaurante, o teu pai é gaúcho também, Meu né? pai é gaúcho. Da terra da produção de vinhos maior aqui do Brasil. É bem difícil separar a minha história pessoal da minha história profissional, uma vez que eu cresci no meio de garrafão de vinho, ele trazendo garrafão de vinho, ele distribuía em São Paulo no início dos anos 90, final dos anos 80. Nisso eu tinha lá 5, 6 anos, eu já acompanhava toda essa rotina de compra, venda de vinho e distribuição. E os vinhos eram armazenados na minha casa, com essa cultura italiana, a criança prova vinho, né? Então, com um pouquinho de água, na mamadeira, sempre aconteceu um pouco dessa história. Aconteceu com ele também, ele via o avô dele fazendo vinho no porão de casa, e eu vi o meu pai vendendo vinho aqui em São Paulo. Cresci no meio desse ambiente, anos depois ele com um restaurante, eu já comecei a fazer algum tipo de serviço de vinho e eu procurei me especializar no momento em que eu me tornei responsável com algum cargo de responsabilidade dentro do restaurante de supervisão. Eu procurei me especializar nos vinhos, já que nessa época, final dos anos 90, metade dos anos 90 para frente, ele já tinha uma carta de 60 rótulos de vinhos brasileiros. Então, isso a gente está falando nos primórdios da vinificação mais profissional de vinho aqui no Brasil. Ele já tinha uma carta bem considerável, o slogan dele na época era a Casa do Vinho Brasileiro. Então, eu acho que tudo isso, sem dúvidas, foi um incentivo para que eu continuasse nessa área. Já gostava, já tinha essa relação com o trato com o público, gostava de fazer serviço. É engraçado que tem foto minha de criança carregando bandeja. Isso é legal. Então eu já fazia algum tipo de serviço desde muito menina. E obviamente me identifiquei com a história do vinho por toda essa razão familiar e depois decidi me profissionalizar nesse assunto, já estando trabalhando com ele. Diego, o que você considera como o serviço de vinho perfeito? É uma pergunta complexa, né? Tem muitos detalhes que estão envolvidos no serviço de vinho. Se a gente pensar no serviço clássico, sempre tem o comentário que o serviço perfeito é o serviço invisível. É aquele serviço que você entra e sai da mesa sem incomodar e sem que o cliente perceba a sua presença. Mas o serviço de vinhos hoje é algo bem mais complexo do que isso, é algo que vai além, é algo que envolve
desde a preparação da carta, do ambiente, dos outros profissionais que vão servir além do sommelier, passando pela interação com o cliente, passando pela forma como você comunica e dá informação para o cliente. Além do que, eu acho que nós não podemos hoje em dia mais falar no que é um serviço perfeito, porque nós temos uma variedade de estilos de serviço em função dos estilos de casa, dos estilos de vinho, dos estilos de serviço variados que são praticados. O que é um serviço perfeito quando você vai num wine bar descontraído, como a sede 261 das nossas amigas, o que é um serviço perfeito quando você vai num restaurante clássico, como o que a Gabi está todos os finais de semana. Então, são momentos diferentes, com formatos de serviço diferentes. Para mim tem uma questão assim, um item de serviço perfeito, que é para mim o imperfeito. Praticamente em 90%, eu vou te dizer, dos restaurantes em que eu vou, o primeiro vinho que eu escolho nunca tem. Não é só no Brasil, é em vários lugares do mundo, assim, rodando bastante o mundo. Você escolhe um vinho na carta e ele não tem. Por que não tem? A pergunta é para os dois. Eu acho que tem uma questão administrativa dentro disso, eu acho que é uma falha administrativa grande. Primeiro, um controle de estoque par que não acontece, né? A identificação de um vinho que fatalmente vende mais ou vende menos, que também é o caso, muitas cartas de vinho mantêm alguns vinhos caros, mesmo sem tê-los em estoque, para dizer que tem o vinho e aí em algum momento esse vinho é vendido e o vinho não está disponível. Então isso acontece também. Mas eu acho que o que mais acontece definitivamente é essa falta de... essa administração ruim de adega que existe, ou a não administração de adega, porque muitas vezes o serviço do vinho ele acaba se tornando parte do serviço da brigada. Nós vemos muitos maîtres tomando conta da história da adega. São pessoas que têm formação para um determinado serviço, mas não têm formação, principalmente quando a gente pensa em administração de adega. Então, eu acho que falta um pouco disso no serviço num geral, e falta também autonomia em alguns dos casos, de reimpressão de carta. Porque querem fazer uma carta mais bonita, manda fazer na gráfica, não consegue fazer dentro de casa. Então, acabou o vinho, não tem como atualizar essa carta e deixar ela correta, como um espelho da realidade. Que esse é o ideal, que inclusive é um dos parâmetros de análise do Guia Michelin. Em algum dos pontos, já na segunda estrela ou na terceira estrela, se eu não me engano, isso já é probatório para que se obtenha ou não essa estrela. Então, muitos desses restaurantes, mesmo durante o serviço, se acabar determinado rótulo, a carta ela é reimpressa no decorrer do serviço. Isso é algo que eu nunca vi acontecer aqui no Brasil, eu nunca consegui fazer isso nas casas onde eu trabalhei, justamente porque falta um pouco de autonomia para a pessoa responsável por isso, ou muitas vezes a casa não tem a estrutura, que é a impressora, uma impressora de qualidade, enfim, tudo isso para que se mantenha. Eu vou dar um depoimento que eu vi isso quando era o Harry Koser que comandava o fogo de chão. Todas as unidades do fogo de chão tinham uma impressão de carta no dia. E aí eu pergunto para vocês, simplesmente colocar um pontinho do lado, um xizinho do lado na carta, para dizer que não tem um vinho, não era uma boa medida? Acho que isso varia muito de casa para casa e de formato de serviço para formato de serviço. Ter alguma forma de comunicar na carta isso é fundamental. Mas aí a gente acaba esbarrando numa série de fatores. Você citou um exemplo muito importante da fogo do chão enquanto o proprietário estava à frente daquilo. Até que ponto o sommelier tem autonomia, conhecimento e formação suficiente para ele cuidar daquilo e para que ele possa ser julgado ou não por estar prestando um bom serviço. Você citou um exemplo positivo, mas na maioria das vezes o que nós temos são exemplos negativos, em que o sommelier não tem essa autonomia para cuidar da carta, para cuidar do estoque dele. Muitas vezes a impressora está dentro de um escritório da administrativa que o sommelier não tem nem acesso, né? Então, e na hora que precisa mudar essa carta, na hora do jantar, o administrativo está em casa dormindo. Exato.
E quando, né? e quando dá errado, quando isso estoura na mídia, estoura num TripAdvisor, quando isso gera um comentário negativo, aí a culpa é do sommelier. sommelier, sim, mas ele não teve base não necessária, teve base necessária para isso. não teve estrutura entregue, ou treinamento, ou de equipamento, enfim. Incluso isso, a questão de treinamento é muito importante. Quando Porque a gente está falando muitas vezes de programas, de programas de design, ou mesmo de Excel num formato mais simples. Saber calcular né? um estoque, saber levar em conta um estoque. A gente está falando de uma formação muito básica no Brasil ainda, da grande maioria dos sommeliers que tocam os restaurantes no dia a dia, eles não têm essa formação administrativa, eles não têm um conhecimento mais profundo do básico, muitas vezes, porque eles vêm dessa linhagem de cumim, que virou garçom, que virou supervisor e que em algum momento se interessou mais pelo vinho e começou a cuidar do vinho. Mas acaba cuidando do vinho muito nessa frente, muito mais no front office do negócio do vinho, que é a venda e abertura de garrafa, às vezes até a compra e manutenção da adega, o contato com os fornecedores, mas não necessariamente que ele tenha um conhecimento administrativo para fazer tudo aquilo que engloba o trabalho do sommelier, porque o trabalho do sommelier vai muito além de fazer isso, de fazer só o front. Fora do front, ele ainda tem mais umas 4, 5 horas por dia de trabalho no back. Se for tudo bonitinho, só 4 ou 5 horas. Se fosse bem organizado, metade do dia da jornada dele ele passaria cuidando do serviço e a outra metade ele passaria cuidando do administrativo. E a gente acabou de falar você falou do serviço e da formação, né? Como é a formação no Brasil? Por exemplo, eu acredito que seja uma formação razoável, considerando a nossa principal formação de sommeliers baseada na Associação Brasileira, é uma formação razoável no sentido teórico. Então eu acho que na teoria, quanto teoria o profissional ou as pessoas interessadas, porque nós temos muito mais pessoas não profissionais fazendo esses cursos do que profissionais em si, que isso é uma pena, mas... Tem muito wine lover, né, nos cursos. Tem muito wine lover, que é ótimo, porque o wine lover também precisa entender o que ele está consumindo. Eu acho que só assim a gente consegue multiplicar conhecimento. E ele também aumenta a exigência com o sommelier, né? Porque ele vai conhecer alguma coisa e vai aumentar a exigência do sommelier. Mas precisaria de mais profissionais, precisaria de mais garçom fazendo curso, precisaria de mais cumim. Por que essas pessoas não fazem o curso, né? São vários fatores que eu acredito que não façam. Mas ao final, para responder a sua pergunta, eu acho que a formação ela é razoável. O que falta para sair da ABS, da Associação Brasileira de Sommeliers, como um sommelier profissional, na minha opinião, falta tempo de trabalho, ou seja, um estágio obrigatório. Assim como na graduação, eu sou formada em hotelaria, eu obrigatoriamente, para obter a minha certificação do MEC, eu tive que fazer um estágio. Sim. Né, um período obrigatório de estágio dentro da área de formação. Eu já era gerente de restaurante, eu cumpri o meu estágio, uma vez que hotelaria e hospitalidade se enquadram em restaurantes, eu cumpri o meu estágio dentro do meu próprio trabalho na época. Mas o que eu sinto que falta na ABS é justamente isso, a pessoa sair de lá com alguma base de verdade no mercado de trabalho, que seja um período em loja, que seja um período em restaurante, que seja em importadora, seja fazendo o que for. Quando a gente considera que sommelier é esse profissional completo, na minha opinião, o estágio deveria ser, no mínimo, um determinado mínimo de horas desses principais mercados, antes dele sair de lá como um profissional. Se não, ele sai de lá como um wine lover apenas. Nesse sentido, para mim, aqui do outro lado do balcão, eu imagino que é muito mais importante para a pessoa, para o sommelier, ele ser o lado prático, muito mais do que a teoria de conhecimento, ou são as duas coisas? Não, eu acho que as duas coisas são importantíssimas. Eu vejo o problema de base da formação de sommeliers no Brasil, e isso vale para a ABS como vale para outras instituições, é não contar para quem está entrando no curso exatamente o que se espera dele além daquilo que ele está buscando. Explico. E isso vale tanto para o profissional quanto para o wine lover. Muito wine lover, muito consumidor entra em curso de sommelier achando que ele vai sair dali sommelier. Não é. Ninguém explica para ele que ser sommelier envolve sim fazer o curso, envolve a teoria, mas envolve carregar bandeja, envolve esterilizar taça, envolve carregar muita caixa. Sim. E o profissional, ninguém explica para ele que ser sommelier envolve bandeja, envolve caixa, envolve taça,
mas envolve horas e horas de estudo por conta própria, envolve aprender um outro idioma, envolve usar um Excel, envolve conhecimento administrativo. Então nós temos apreciadores de vinho que têm uma formação formal, escolar e cultural boa, muitas vezes do que o profissional, né? Nós temos inversos aqui, né? Então, é o profissional que deveria ter um embasamento maior teórico, não tem, e o wine lover que deveria ter um embasamento prático também não tem. Sim. Então, na realidade, a gente precisa juntar esse wine lover com esse profissional, sim, né? Juntar esse seria o mundo ideal. Isso tudo é falado no curso de sommeliers, né? Eu fiz, a Gabi fez, eu dei aula na ABS, nós damos aula na Enocultura. Isso é falado, mas isso é falado assim, olha, pessoal, você precisa fazer isso. Ninguém sacode o cidadão e fala: meu filho, se você não fizer isso daqui, você nunca vai ser um profissional completo. Meu amigo, minha amiga, se você não tiver uma experiência real do dia a dia do serviço, você nunca vai ser um sommelier completo. Ninguém fala isso de forma clara. Porque não é só uma formação, né? Vamos combinar que chefe de cozinha sai da faculdade de gastronomia como chefe de cozinha e todo mundo já entende que ele não é um chefe de cozinha, certo? Claro. Porque ele vai demandar tempo, vai demandar experiência na prática e tudo mais. Né? Tanto o chefe de cozinha como o sommelier ou quem trabalha com vinho, você não vai saber tudo. Então, nunca. As pessoas me perguntam, eu já ouvi as perguntas da seguinte forma: quando eu posso me considerar um sommelier? Eu falo, gente, eu não sei nem se eu posso me considerar um sommelier depois de 13 anos, sabe? É um assunto infinito. Não é uma questão de quantas certificações eu tenho, ou quantos prêmios, ou quantos campeonatos mundiais, ou quantos títulos. Porque para você conseguir passar num concurso, se você for focado no concurso, em se preparar para um concurso, viver sua vida, e o Diego vai poder falar isso com muito mais expertise do que eu, mas se você viver a sua vida focado nisso, sem ter trabalhado um dia na sala de serviço, você vai conseguir talvez ser o melhor sommelier do mundo, sem nunca ter sido, na prática, talvez um sommelier. Se preparar exatamente para isso. Exatamente. Então, quando que você é um sommelier? Eu acho que você está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. A gente está fazendo isso o tempo todo, a gente não viaja à toa, a gente viaja aprendendo, né? Na nossa última viagem, várias pessoas eu achava que era para passear, comer e beber. Não é para aprender. Na nossa última viagem agora, inclusive a do campeonato, normalmente quando a gente viaja, trazemos vinhos, flights e tudo mais. Dessa vez, a gente não trouxe uma garrafa, nenhuma, 0 garrafas. E as pessoas, como assim? Vocês não trouxeram nenhuma garrafa? Eu falei, eu não trouxe garrafa nenhuma, mas eu trouxe um caderno de degustação tão recheado, mas com tanto aprendizado, com tanta coisa. Eu conversei com tanta gente bacana, vi tanta coisa legal, pude ter contato, pude acompanhar o campeonato mundial como espectadora, sim, assistindo realmente, sentindo aquilo, diferente da emoção de quem está participando. Poder ver de perto tudo aquilo, poder conversar com aquelas pessoas sem essa pressão de ser um candidato ou não. Sim. E isso tudo não tem preço. Isso tudo agrega para mim como profissional. O resultado disso está lá na minha sala no final de semana, claro, na minha conversa com o meu cliente, que eu discordo um pouco do Diego nesse discurso do que o profissional de serviço, no geral, tem que ser ninja, silencioso e mortal, né? Serviu a água, o cliente nem viu de onde aconteceu aquilo. Eu acho que o serviço ele tem que ser eficiente, sim, mas eu acho que essa ideia do profissional ser invisível, isso já precisa ter acabado. No Brasil ainda tem muito essa ideia e está muito relacionado à subserviência muito mais do que ao serviço. Sim. E eu definitivamente bato de frente com isso. Eu acho que esse serviço subserviente é o que faz esse profissional medíocre. Em minha defesa, essa não é minha visão. Não, é uma visão geral. E aí eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, sim, justamente para fazer com que ele comece a desaparecer. Porque eu entendo perfeitamente, eu venho dessa escola. O profissional de serviço não é parte da paisagem. O profissional de serviço não é um... Ele é uma pessoa importante. O sommelier, hoje mais do que nunca, você passa o tempo todo falando sobre isso, ele é uma pessoa que hoje ele é multitarefas dentro do restaurante. Ele é muito mais do que esse cara do vinho, ele é o cara que vai falar sobre arte, vai falar sobre música,
ele vai falar sobre pães, charutos, Eu acho que esse é o ponto mais complicado, né? Porque destilados, chocolates, ele tá ali à disposição do cliente como profissional mais capacitado dentro de um restaurante. Teoricamente o mais culto, inclusive. Sim. Num restaurante de alto nível, a gente espera sempre isso. Então, essa é a parte mais difícil para o cara que começou no restaurante e que às vezes não teve uma condição de estudo razoável, o nível cultural é baixo, mas ele vai aprendendo aquilo, ele vai se interessando, ele vai fazer um curso na ABS, ele vai aprender algumas coisas, mas aí quando ele vai conversar com o cliente, o português é ruim, o conhecimento às vezes não é o ideal. Para você ter ideia, muitas vezes as pessoas me perguntam se eu não sou brasileira. Eu falo, mas por que eu não sou brasileira? Porque eu tenho o português correto? Sim. Não, mas eu não tenho sotaque nenhum. Eu cresci em São Paulo, meu sotaque é de São Paulo, no máximo do interior ali de Itapecerica da Serra, quando eu puxo um porta, mas... interior ali. Né? Então, quer dizer, não... Qual é a diferença? A diferença é o interesse de cada um. E eu acho que não é uma questão de origem, porque eu comecei a viajar internacionalmente. A minha primeira viagem internacional foi em 2015 e foi para a Argentina. Graças a Deus, a convite de uma importadora. A segunda foi para o Chile. Isso é muito mais o interesse da pessoa, né, em aprender isso e saber que isso é importante. Hoje em dia, basicamente, a gente banca as nossas viagens 100%. Se a gente tem a possibilidade de alguém nos receber em algum lugar e abrir suas portas, e obviamente isso acontece, mais passagem, hospedagem, não sei o que, isso a gente banca. E porque é do nosso interesse. Conta um pouquinho, que vocês falaram aqui várias vezes aí sobre o concurso, você acabou de passar aí por um concurso internacional importante e tal. Esses concursos contribuem aí para a formação do profissional brasileiro? Como é que você vê isso? Os concursos de sommelier contribuindo para a formação do profissional. Vamos lá. Eu tive uma conversa com o Dânio Braga, que é o fundador, presidente da ABS Brasil, acho que em 2015, quando eu fui disputar o Pan-Americano e no ônibus, né, numa dos deslocamentos do concurso, eu tive essa conversa com ele. Eu perguntei, Dânio, mas e aí, estão surgindo novos sommeliers lá no Rio? Como que está o cenário? Está aparecendo novos talentos, gente interessada? Ele falou, Diego, pouca gente. E eu perguntei por quê, e a resposta dele, olha, porque não tem demanda. Não tem mais grandes restaurantes demandando grandes sommeliers. Então, hoje a nossa situação no Brasil é que a restauração não está mais demandando sommeliers com nível de formação elevado. Você tem um ou outro restaurante que demanda, que quer ter um sommelier de nível internacional no salão, mas isso infelizmente é exceção. Se o mercado não demanda, lei da oferta e da demanda, né? Se não existe demanda, não vai haver oferta. Se o mercado não está demandando, qual é o caminho que nós temos para incentivar os sommeliers a se capacitarem e a estudarem e a serem profissionais melhores? Os concursos. E isso funciona muito bem em alguns mercados. No Brasil ainda não funciona tão bem assim. Por exemplo, nós tínhamos tradicionalmente, periodicamente, a cada 3 anos, né, antes dos mundiais, um concurso regional e um concurso brasileiro. São Paulo não faz um campeonato estadual desde 2012. Então nós estamos em 2019 e faz 7 anos que nós não temos um concurso estadual. O Campeonato Brasileiro, até então, ele vem sendo realizado apenas para classificar para os concursos internacionais. Então ele acontece a cada 3, 4 anos. Muitas vezes a divulgação desse concurso ela vem um pouco em cima da hora. O último concurso ele foi divulgado com coisa de 1 mês de antecedência pela ABS, mas uma das ABS ela divulgou muito em cima da hora, então tinha muito pouca gente para fazer. Então os concursos, potencialmente, na situação hoje do mercado brasileiro, eles são o melhor caminho que nós temos para incentivar novos sommeliers a estudarem e a se capacitarem, porém é algo que vem sendo subutilizado. Nós temos poucos concursos acontecendo e os concursos não recebem a devida divulgação por parte das associações para garantir que haja interessados e que haja sommeliers querendo disputar e que aquilo valorize. Então isso acaba sendo um ponto negativo. Potencialmente pode sim incentivar muito, porque me incentivou. Quando eu estava no interior, em Campinas, ainda em 2008, quando eu comecei o meu curso de sommelier, em 2008, 2009,
eu vi ali nos concursos uma possibilidade de desenvolvimento profissional, de aprendizado e também de mostrar minha cara para o mercado. Então, em 2008, 2009, eu comecei por conta própria a estudar e me preparar para o concurso. Em 2009, quando teve o Paulista e o Brasileiro, eu fiquei em segundo no Paulista e em terceiro colocado no Brasileiro. Mas por conta disso, porque eu vi ali um caminho. Não, isso é legal, vou fazer, vou estudar. Teve uma Argentina, que foi finalista também. Não, finalista não, eu fui para semifinais. Finalista nós tivemos o Thiago Locatelli, ele foi finalista no Pan-Americano de 2012, em Bento Gonçalves, e o Guilherme Correia, ele foi finalista no Pan-Americano de 2009 na Argentina. E esse negócio de restaurante aí, essa queda de nível, é uma queda ou já é uma constante? Eu observei, principalmente em termos de cartas, nos últimos 2, 3 anos, uma queda brutal de qualidade. Há restaurantes com até um nível de gastronomia melhor, mas com cartas medíocres, pequenas, extremamente enxutas e mal feitas. É cultura isso do brasileiro ou é crise? Eu vejo como um misto das duas coisas, Regis. A crise é óbvio que atrapalha, então hoje em dia um restaurante não tem mais fluxo de caixa para ter 200 mil reais parado no estoque para manter uma carta gigantesca. Então o restaurante precisa se adequar, né? Existe o fator crise aí envolvido, nesse ponto é cíclico. Por outro lado, também existe, e aí eu não vejo como um ponto negativo, mas eu vejo como um avanço cultural, um entendimento cada vez maior dos sommeliers e dos restaurantes, que muito mais bacana do que você ter uma bíblia, um curso de vinhos em forma de carta de vinhos, é muito mais legal se você tiver uma carta mais dinâmica, com vinhos diferentes, que você consegue apresentar coisas diferentes para o seu cliente. Mas isso é muito bacana desde que o sommelier tenha autonomia para fazer isso e isso não seja regido por acordos comerciais ou por compra de espaço em carta de vinhos por importador. E aí que eu acho que responde justamente a pergunta do Regis no sentido de encontrar no mercado muita carta medíocre. Muita carta medíocre. Porque obviamente essa questão dos acordos comerciais aí. E aí entra exatamente nesse ponto, um acordo comercial regido pelos interesses de uma parte apenas, que no caso, na grande maioria das vezes são as importadoras, vai fazer com que a carta ela seja completamente descolada do conceito do restaurante. O sommelier não pode falar nada. O sommelier não fala nada e o que acontece no mercado é muito isso, culparem o sommelier. Eu vejo acontecendo isso com frequência. A culpa é do sommelier pela carta ser vendida. Não é o sommelier muitas vezes que recebe. A gente sabe que tem história, tem histórico, já aconteceu muito mais. Eu vejo hoje essa relação muito mais entre proprietário de restaurante e importador. A negociação de carta, às carta vezes fechada. Quando está construindo o restaurante já tem já acontece uma adega pronta. Exatamente, que é exatamente esse o ponto onde essas negociações acontecem. E às vezes ficando bem mais caro para o consumidor, uma coisa absurda. Que a gente fala, porque obviamente ninguém faz nada para perder, né? Imposto também, que né? ninguém faz nada para perder. Eu tô te dando uma oferta que eu tô te oferecendo 200, 300 mil reais, porque eu tô te dando a adega mais todos os vinhos dentro dessa adega. Sim. Eu tô te dando isso a troco de quê? Eu tô te dando isso a troco de não te baixar preço do vinho no máximo que eu posso baixar. Claro. E o consumidor paga mais. O Brasil é muito complicado porque não existe um regimento de políticas comerciais. Uma política como essa nos Estados Unidos aconteceu com uma importadora há 1, 2 anos atrás. Essa importadora foi multada em bilhões por ter trabalhado nesse tipo de oferta desleal ao mercado. Então existe um nivelamento. Aquilo que é comum no Brasil, que é você tem descontos diferentes para clientes diferentes. Você convida dono de restaurante, sommelier, dono de loja para viagem. Você dá brinde, tipo saca-rolhas e garrafa de vinho e tudo mais. Isso é ilegal nos Estados Unidos. O caso que a Gabi criou. É importante que fosse legal. O caso que a Gabi citou de uma importadora de Nova York, que foi multada por isso, porque é uma prática desleal do mercado. E é uma prática que onera o consumidor. No Brasil é uma prática. Não existe almoço grátis. Nada. Esse dinheiro sai de algum lugar. É um investimento que a importadora está fazendo e que ela quer o retorno disso. E alguém vai pagar essa conta. Isso vai onerar o consumidor e profissionalmente onera muitas vezes o sommelier, porque ele leva a culpa às vezes para o mercado. E às vezes o próprio dono do restaurante, ele não quer ficar mal com uma importadora, com outra, coloca para a importadora, olha, mas foi o sommelier que tirou.
Vai um jogador. Às vezes tem o contrário também. Às vezes tem sommelier que recebe uma bola da importadora e tudo mais e joga a culpa no restaurante. Sim. Olha, tem é o restaurante que tirou, tem de tudo. O fato é que uma forma de trabalhar que é negativa para todo mundo. Sim. É negativo para o mercado, para as importadoras, porque acaba viciando o mercado de uma forma de trabalhar que não é positiva para elas. É negativo para o restaurante, é negativo para o sommelier, é negativo para o mercado como um todo. A forma correta de trabalhar é cada um faz o seu trabalho e cada um ganha pelo seu trabalho. Sim. Não é importadora nem vinícola que tem que pagar o sommelier, não é a importadora não precisa pagar para estar na carta, o vinho tem que estar lá porque ele é bom, a proposta comercial pode ser boa, tendo um prazo melhor e tudo mais, mas é Sim. isso. Claro. E cada um ganha o seu e cada um funciona da sua forma e cada um trabalha da sua forma. Precisa de alguma forma o mercado se movimentar para ir nesse sentido, porque senão o negócio em algum momento vai degringolar, como já está degringolando para alguns. Sim. Uma coisa que acaba tornando isso muitas vezes negativo do ponto de vista da qualidade dos produtos é que são raras as importadoras que fazem, por exemplo, tem uma importadora para a qual nós damos consultoria, que ela tem um portfólio enxuto e que seleciona rótulo a rótulo do produtor. Então nós temos produtores no catálogo que o produtor tem 20 vinhos no portfólio, a importadora traz 2, 3 para o Brasil, apenas aqueles que realmente interessam. A grande maioria das importadoras não negocia desse jeito, ela chega no produtor, compra de porteira fechada, então traz 15 rótulos do produtor. Claro, barateia, né? Vai ficar mais barato. Mas nem tudo tem giro, nem tudo é tão bom. E daí nisso que a importadora começa a pressionar para fazer esse tipo de acordo comercial, para forçar aqueles rótulos que não são tão comerciais e que não são tão bons a estarem nas cartas. E às vezes forçar um restaurante a colocar na sua carta um vinho que não é tão bom e que não tem nada a ver com a proposta daquele restaurante. E isso gera um desentendimento entre importadora e sommelier e consumidor e dono de restaurante. Acho que é um descontentamento meio que geral também, né? Porque uma vez que você tira essa autonomia do sommelier de fazer as suas próprias escolhas de acordo com o que acredita, com o conceito desenvolvido, você tira grande parte também do entusiasmo do profissional, porque ele quer apresentar para o cliente dele as novidades, as descobertas dele. Que ele imagina com aquele prato. Exatamente. Então essa é a conversa que precisa existir, né? Esse respeito em relação ao profissional. Porque para o consumidor brasileiro hoje também é muito fácil se manter numa zona de conforto e consumir sempre a mesma coisa. Sim. Porque o consumidor que consome vinho, ele basicamente tem já o seu próprio portfólio montado e muitas vezes ele vai ficar sempre nas mesmas coisas se não houver alguém que possa oferecer alguma coisa diferente. Então, isso é o que faz parte do prazer do sommelier. Eu acho que não tem paga maior no final do dia do que você ter oferecido um vinho que o cliente nunca provou antes e que ele vai falar: puxa, Gabriele, foi das minhas melhores descobertas, eu jamais teria escolhido alguma coisa parecida com isso, eu nem gosto dessa região e você me ofereceu esse vinho especialmente. Isso é o que faz o sommelier realmente ter interesse, ter vontade de continuar sendo sommelier, porque olha, não é fácil. Então alguma coisa boa tem que ter. Acho que essa é das partes mais satisfatórias de estar no serviço e suportando todos os lados negativos também de qualquer profissão, claro. Não só a nossa. Qualquer uma tem. Um outro assunto polêmico aí, esse clichê aí que é moda no Brasil, de descomplicar o vinho. O vinho é complicado? Muito. Tem que estudar, não tem? Tem que estudar muito. A ideia é que o consumidor não tenha que estudar tanto. Claro. Né? E descomplicar o vinho, na minha visão, significa os profissionais entenderem 5 vezes mais do que o consumidor final, para que aí sim o profissional possa descomplicar o vinho para o consumidor final. A gente não tem que repassar todas as complicações para o consumidor final, a gente precisa resumir tudo isso. Então é como se nós pudéssemos dar um resumo de toda a história do vinho para o consumidor e ele receba só as principais informações. A questão de descomplicar o serviço, eu acho que isso já é um caminho que a gente vem seguindo, né? A gente já falou aqui sobre a diminuição dos serviços clássicos e mais complexos e mais completos, até em função de custo. Mas isso acho que entra no que o Diego falou da questão do
da proposta do restaurante, né? Exatamente. Eu não quero, acho que a hoje as pessoa pessoas... não quer ir no Dom e no Fazano e ter um... E mesmo o Dom hoje tem um serviço mega descomplicado, né? Não é complexo mais, porque diminui-se nesse sentido um monte de custos que se tem para fazer esse serviço também. Eu acho que o restaurante, para sobreviver hoje no Brasil, precisa pensar nisso, porque se eu tiver só numa montagem de mise en place, eu tenho aqui a manta na mesa, depois eu tenho a toalha de pano, depois eu tenho cobre-mancha de pano, eu tenho guardanapos de pano sempre de boa qualidade, isso me custa lavagem, me custa material, tudo isso vai onerando o preço final desse restaurante. Claro. E isso vai tornando cada vez mais difícil esse restaurante sobreviver no mercado como nós vivemos hoje. Então, o descomplicar o serviço também parte daí, de baixar os custos da operação e deixar esse investimento para coisas importantes. Então, eu tiro todos esses outros custos, mas eu coloco uma taça de muito boa qualidade. Sim, mas o consumidor não precisa ser preocupado. Por exemplo, se eu chego no teu restaurante, ou no teu, e falo, olha, eu pedi esse prato. Ele não tem que saber por quê. Você me sugere um vinho e ponto final. Ele não tem que saber por quê, ele tem que saber que no final aquilo foi maravilhoso. Ele vai gostar e pronto. Eu vejo a conversa da descomplicação do vinho, ela está um pouquinho focada no lugar errado. Nós entendemos, puxa, a gente precisa descomplicar o vinho para as pessoas consumirem mais e beberem mais e para aumentar o consumo. Só que nós acabamos direcionando todo esse discurso por um pequeno nicho da população brasileira, que é quem já consome vinho. Quem já consome vinho, você não precisa complicar o vinho para essa pessoa, mas você também não precisa regredir essa pessoa para o estágio do vinho suave no copo americano. Então, a conversa do vinho como uma coisa descomplicada, para você não esquentar a cabeça, para você encostar no balcão do bar, pedir um vinho qualquer, por mais baixa qualidade que seja, botar no copo americano e tomar, essa conversa ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar, mas para aquele cidadão que nunca bebeu vinho na vida, que é relativamente uma pessoa de baixa renda e que consome outras bebidas alcoólicas que não são o vinho e que são bebidas alcoólicas baratas e de baixa qualidade. É na base da pirâmide que isso precisa ser trabalhado. E hoje nós vemos players importantes do mercado e órgãos de divulgação querendo abraçar esse discurso do não, vamos descomplicar e vamos beber vinho e tal, só que focando em quem já bebe e está pregando para os convertidos e pregando para os convertidos do jeito errado, querendo colocar para o convertido, olha, descontrai aí. Sim. E daí você vê às vezes postagens de iniciativas de divulgação do vinho. Ah, que tal você fazer uma refeição ao ar livre na sua varanda e servindo um tartar com um vinho rosé? Isso fala para quem já consome vinho, isso fala para quem já tem dinheiro para isso. Né? E isso é uma coisa que eu tenho falado com frequência ultimamente, que o Brasil esquece que qualquer coisa no consumo, você só tem um topo da pirâmide maior se você aumentar a base. Sim. E no vinho o que nos falta no Brasil é base de pirâmide. É gente que não entende nada de vinho, que não entende nada de bebida nenhuma e que quando chegar no boteco no final de semana para assistir o jogo do seu time na TV de tubo lá do boteco, ao invés de comprar uma cerveja de R$1,90 a lata, vai comprar um copo de um vinho qualquer que vai custar X reais para ele. Sim. Isso é que a gente não tem. Base de pirâmide. Descomplicar o vinho é importante também para quem já consome. É importante no sentido que você falou, do cliente ficar à vontade. Chegar no restaurante, poxa, eu vou beber um vinho. Me vê um vinho bacana e ele confia que o sommelier vai pôr um vinho bacana e que o restaurante vai pôr um vinho bacana. Vai estar numa taça legal, vai estar na temperatura. Ele, consumidor, não precisa se preocupar com aquilo tudo. E daí cai no que a Gabi falou. Os profissionais precisam estar mais e mais bem preparados para pegar uma quantidade de conhecimento desse tamanho e afunilar no contato direto com o cliente para passar o produto e a informação para o cliente em 30 segundos. 4 palavras, exato. Basicamente. Né? Agora, enquanto mercado, enquanto business, enquanto pensando em cultura do vinho no Brasil, o discurso da descomplicação está no lugar errado.
não tem que estar em quem já consome, em quem consome bem. Até porque tem que eu estar acho que em existe captar consumidores que não existem. Momento para descomplicação e momento de sofisticação. E Também. os dois negócios. Que Ninguém não vai pode ser tomar considerado, não Chateau pode ser Petrice, por desconsiderado. exemplo, num topo descontraído, sentado no chão. É mais Eu difícil acho de que é um pouco. acontecer. Mas acontece, Eu acho que Mas é um pouco. acontece. Sim, tudo bem, Vocês né? devem Mas ter eu histórias acho que é um legais, pouco aí, demais. vocês estão rindo aí. Então, Vocês uma devem ter história para histórias terminar boas, de cada um aí. Uma história de cada um para terminar. Uma boa história. Eu acho que nesse sentido de descomplicação, eu acho que os sommeliers definitivamente são os que menos enfeitam o consumo do vinho nos seus momentos mais íntimos, mas é muito complicado quando isso passa desse momento mais íntimo ou entre vários sommeliers para um público consumidor final, porque é muito difícil desse público entender, porque a gente acaba sendo muito julgado. A questão é que é a seguinte, a gente já entende como tem que ser feito o correto. Eu já sei como tem que ser consumido o correto, então eu não me privo mais de fazer alguma coisa que lá atrás eu mesma consideraria extremamente errado e algum consumidor final pode considerar também. Eu não vou me privar de colocar pedra de gelo no meu Sauvignon Blanc se eu achar que ele está alcoólico demais e eu estou na beira da piscina da minha casa e eu quero algo mais delicado, eu quero algo mais fluido para beber. Então eu vou colocar, mas eu sei que é gosto pessoal para aquele momento e naquele momento combina com o que eu quero. Quando eu tiver que servir, eu não vou oferecer um cubo de gelo para ninguém. Eu acho que essa pessoa sozinha precisa encontrar esse caminho. Ela precisa aprender também a consumir aquele Sauvignon Blanc sem gelo. E entender que tem momentos e momentos. Sim. Então fazer um esbalhato com um champanhe carésimo, eu não vejo problema nenhum se eu entendo exatamente o que é o Negroni e se eu entendo exatamente o que é o champanhe caro. No momento que eu junto os dois é porque eu posso fazer isso, porque eu tenho o champanhe caro que eu já conheço muito bem a origem do Negroni e naquele momento o que vai me dar mais prazer é misturar os dois. Eu não vejo problema quando você entende a origem das coisas. O problema é ensinar a beber champanhe caro com Negroni já misturado sem explicar as bases. Então não é pular etapas, é conhecer todas elas. Então hoje eu acho que eu tenho consciência de fazer algumas coisas que eu consideraria erradas, mas eu não ensino para ninguém. Claro. É aquela coisa que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a não ser que você já entenda o porquê você está fazendo isso. E muito capacitada, muito sábia, que é a minha sócia na arte da retórica, ela fez tudo isso para não contar nenhuma historinha nossa, porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas eu tomei Sauvignon Blanc com gelo. Isso é fácil. O Sauvignon Blanc com gelo, sim. Acho que não era bem o tipo de história que eles queriam ouvir, mas... Vai ficar para a próxima. Maravilha. Obrigado. Obrigada.